3 pessoas da mesma família foram atropeladas por um carro na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O motorista teria passado mal. Para piorar, na hora do acidente, a rua estava sem energia elétrica. A repórter Ellen Oliveira tem as informações ao vivo. Quer dizer, ele passou mal e sem luz na hora na rua também. Deu tudo errado ali, né, Ellen? Bem-vinda mais uma vez. Exatamente, Lair. Tudo tinha um cenário perfeito para ser uma tragédia, mas graças a Deus foi muito, não aconteceu o pior, né? Mas foi o seguinte, a família hoje está extremamente grata e a gente vai explicar o que aconteceu. O motorista que passou mal, ele desceu aquela rua desgovernado, ele bateu primeiro em um carro que estava estacionado aqui e depois atingiu a calçada. E esta família estava aqui, melhor dizendo, parte dela. Aqui está o Maurício, por exemplo, ao meu lado. E o Maurício, conta pra gente, a sua família estava aqui, você, suas irmãs, sua mãe, né, uma senhora de 76 anos. E esse senhor chegou assim, de repente. Ok, positivo. Era por volta de 9h30 da noite. Eu já tinha adentrado e guardado o veículo da autoescola na garagem. Quando eu abro, que eu encontro com eles na saída, a minha mãe, mais o meu sobrinho e a minha irmã que está do meu lado aqui, vinha e atravessou um veículo de alta velocidade naquele cruzamento. E ele veio e atingiu o veículo que estava estacionado logo aqui na nossa direita aqui e desviou e nos atingiu. Chegou a nos atingir aqui em cima, na calçada. É onde me atingiu, eu fui o primeiro a ser atingido, me pegou na lateral aqui, bati aqui a lateral da perna, as costas e o cotovelo. E minha irmã ficou presa com o filhinho dela aqui na quina do portão, do lado esquerdo aqui, ó. E o veículo continuou em funcionamento, eu consegui saltar do outro lado do carro, entrei pela porta do passageiro, desliguei o veículo e conversando com o motorista, percebi que ele estava todo, né, não havia nenhuma condições de ele me atender, desliguei o veículo e vi que ele estava passando mal. E avisei a população que já estava aproximando a aglomeração e ele estava passando mal no momento. E logo em seguida eu consegui acionar a viatura, vieram 2 equipes da viatura nos atender e 2 equipes do SAMU logo após para fazer o atendimento a nós. E fomos deslocados para o Risoleta Neves. Agora, o Lair estava falando, eu até fiquei sem palavras aqui no primeiro momento, que era um cenário perfeito, infelizmente, para acontecer o pior, né? Porque vocês estavam sem energia elétrica e apareceu um carro, de repente, você contou aqui, mas eu imagino que isso foi assim, segundos. Segundos, foi questão de segundos. Eu consegui empurrar a minha mãe para dentro, mais o meu irmão caçula, só que não teve como eu ajudar ela e o filho, né, o filho dela aqui, e ficou imprensado os 2 aqui, ó. Para mim poder locomover eles debaixo do veículo, nós tivemos que juntar a população. Como eu já estava dentro do veículo, eu desengrenei o carro, desfiz a direção e joguei o carro um pouco para trás para tirar o meu sobrinho debaixo do veículo. Maurício, posso dizer que vocês nasceram de novo? Com certeza. Sou muito grato a Deus. Só agradecer, né? Oportunidade que você está tendo aqui hoje de contar isso pra gente. Deus ter guardado a minha mãe, por exemplo, também, né? E de ter tido algo mais grave, não é verdade? Então tudo isso é uma dádiva que nós temos, que é só agradecer a Deus. A sua irmã está lá dentro, né? Ela não tem condição de vir aqui fora porque ela está com a perna com uma luxação. Sim. Mas assim, ela está sentindo dor, mas de toda a gravidade, vocês ainda estão muito gratos porque, né, ela vai se recuperar, vai tomar esse medicamento para dor. Sim, igual eu também estou sendo medicado, a minha irmã, o meu sobrinho está sendo medicado também, né? E como não foi nada grave, que no momento da tragédia eu falei, meu Deus, meu sobrinho faleceu. A gente fica muito emocionado porque você viu as mãos de Deus, você entendeu? Depois que passa tudo, que você vai refletindo o que aconteceu, nascemos de novo. Na verdade, que poderia estar aí hoje 4 falecimentos, né, na família, numa só família. E quanto ao motorista, a gente fica pesar da situação dele, ao mesmo tempo nós ficamos assim, por que a família, sabendo da situação do pai nessas condições, deixou ele circular dessa forma, até mesmo colocando a própria vida dele em risco, da forma que ele atravessou aquele cruzamento e poderia também ser a vítima também, né?
Não é verdade? Eu vou até explicar para o pessoal, o motorista de 61 anos, segundo os médicos, ele teve uma epilepsia. Então ele não estava com sintomas de embriaguez e ele foi socorrido também no pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves. Então por isso que o Maurício está falando, né? Que se ele tem um quadro de saúde, que ele pode ter alguma complicação em algum momento, estar à frente da direção pode ser um risco para ele e para as outras pessoas. Eu vou conversar com a sua mãe, que está se emocionando também, claro, né, dona Cleusi? E a senhora, ao mesmo tempo que chora, sorri, né? É isso mesmo, porque a gente vê, né, assim, a coisa, o quadro totalmente diferente do que poderia ter acontecido, né? Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Seu filho estava falando que ele empurrou a senhora para a senhora não ser atingida pelo carro. É, isso. Saiu aí sem nenhum arranhão. É, isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Também, né, a Simone estava aqui na hora. E você foi atingida na perna, Simone? Sim, nas duas pernas. Só pegou aqui nas duas pernas e eu dei aquele impacto para trás porque eu estava segurando o meu filho, o Paulo Júnior. No que eu consegui arrastar ele um pouco para cá, porque ele se travou quando ele viu o carro vindo, ele não teve reação. E eu puxando ele, no que eu consegui, o carro já veio com tudo, já veio arrastando nós, imprensando ele ali entre o portão e a roda. E eu fiquei mais do lado de cá. Aí eu só sabia segurar ele, tentar puxar ele e gritar. Meu filho, meu filho, meu filho, e gritar. E agradecer a Deus primeiramente, né? Quem era para nós estar no velório uma hora dessa. Na hora você achou que o pior tinha acontecido com ele? Sim. E Deus poupou a nossa vida, né? Nós temos só que agradecer a Deus. Na hora você viu se ele estava acordado, se ele estava desacordado? O meu filho? É. Sim, eu só falava para ele, não dorme, porque eu ficava com medo dele dormir. Falava, gritava, meu filho, não dorme. E nisso a gente conseguiu, mesmo eu debilitada, eu ainda consegui ajudar os meninos a empurrar o carro, empurrando com a bunda, ajudando a empurrar o carro para tirar ele. Ele estava debaixo do veículo? A roda ficou na perninha dele, onde que deu a luxação. Mas graças a Deus a gente conseguiu tirar o carro, ele saiu ileso, né? Porque o que deu era para ser tido pior. Deus deu nós um livramento ontem, a gente nasceu de novo. A perna está inchada, mas nem quebrar ela quebrou. Não quebrou, graças a Deus não quebrou, só a luxação mesmo. Você tem só o Paulo ou tem mais filhos? Eu tenho a filha Maria Paula, só que ela estava lá dentro com o pai. Eles não tinham ido para a igreja, só tinha ido eu, o Paulo Júnior, minha mãe, a minha irmã Cláudia, a filha da Cláudia, que é a Vitória, e o Paulo Júnior, que estava junto. E nisso, quando nós estávamos chegando, no que eu entrei na casa dele, que eu só cumprimentei, não deu um minuto, que eu só entrei, que eles vieram logo atrás. No que eu entrei, ela e eu e o Paulo Júnior, só cumprimentei os familiares dele que estavam aqui e eu saí. No que eu saí, já veio o carro. Não deu tempo da gente ter reação de nada. Vocês foram socorridos pelo SAMU? Sim, foram para o SAMU. Você foi na ambulância junto com seu filho? Não, eu fui separada, eu fui no carro particular mesmo. Eu imagino que esse momento que você foi separada, então, foi angustiante porque você não tinha certeza, não sabia como ele estava ainda, né? Sim, aí ele teve o primeiro atendimento aqui com o SAMU aqui na porta e foi a minha irmã e ele dentro do SAMU e nós seguimos com o carro mesmo atrás. E quando nós chegamos lá, que a gente foi saber que não tinha tido nada. Graças a Deus os médicos foram bem atenciosos, né? Olharam eles direitinho e tudo, deram bastante atenção, mesmo com atendimento lotado, mas eles deram bastante atenção, graças a Deus, né? E a gente fica assim com o moço, né? Do veículo, né? Que a gente não sabe como que ele está. A forma que ele ficou, que a gente viu que ele ficou ali, então assim, ele não tem condições de ficar dirigindo, né? Tem que olhar para esse lado, porque ontem foi nós e amanhã, quem pode ser? Né? Então fica difícil, porque a gente sabe que ele está naquela idade toda, ele quer sair, fazer o trabalho dele, mas é muito arriscado. Obrigada. É muito arriscado, porque poderia ser até tido ele, né? Poderia ser tido ele. Simone, o Lair quer falar. Eu queria fazer uma ressalva, só para a gente, porque a gente não sabe qual é a condição de saúde do motorista. De repente ele pode ter tido esse ataque epilético pela primeira vez.
Então, É verdade. Eu tenho certeza que ele não quis fazer isso, ele não teve a menor intenção de fazer isso. Claro que não, ele passou mal ao volante. Só para a gente fazer essa ressalva, de repente, claro, nessa emoção que a família está passando, você imagina, eles podiam ter morrido, de fato, ali. Foi muito grave o que aconteceu. Mas eu só queria fazer essa ressalva, porque de repente ele pode ter tido essa pela primeira vez, né, Ellen? Vai saber se ele teve pela primeira vez. Ele tem quantos anos, o motorista? 60 aí? 61. Novo demais, né, gente? 61 anos, está na plena... Eu tenho 49, está em plena atividade. Então, ele pode dirigir, claro. Eu não sei se foi a primeira vez que ele teve, se teve mais de uma vez, só para a gente fazer essa ressalva, até em nome do motorista também, que é evidente que ele não teve a intenção de causar o que causou. O acidente não foi provocado por ele porque ele quis. Ele saiu dali de imediato, está comprovado que ele teve esse ataque epilético. Eu queria que você fizesse uma gentileza, Ellen, reunisse a família toda novamente aí, com o seu Maurício. Eu tenho certeza que agora, eles se abraçando Maurício. Agora, depois desse sufoco que eles passaram, reunir a família novamente vai ter um significado a mais, né? Ficarem reunidos aqui, né? Se abraçarem, né? Depois desse susto todo, e só ele está reafirmando também que entendem, né, esse momento que vocês estão passando, e vocês deixaram claro que acreditam que o motorista não teve essa intenção, mas pode ser ainda, o Lair está, né, pontuando, que ele pode ter sofrido esse ataque de epilepsia pela primeira vez. Então, a partir de agora, né, talvez seja diferente. Mas, sim, nós gostaríamos de encerrar a participação de vocês com vocês se abraçando, né? Vocês curtindo uns aos outros, essa família unida, moram todos aqui, né, um do lado do outro, né? Oi? Só agradecer a vocês pela atenção e, como se diz, né, agradecer a Deus por tudo. E um momento importante é esse, né, que está sendo registrado agora, não é verdade? Muito obrigado por tudo. Ô, Ellen. Nós é quem agradecemos. Oi, Lair. Pergunta para o seu Maurício aí, são quantas pessoas da família? Eles moram próximos, o seu Maurício está emocionadíssimo também, porque eu também estou aqui. Fala que eu sou choro fácil para ele parar de chorar, que senão eu vou chorar também daqui. Quantas pessoas na família? Quantos filhos que ele tem? Maurício, o Lair está falando que você está emocionando ele, desse jeito ele vai chorar junto, tá? Porque ele também está muito emocionado com a história de vocês. Obrigado. Aqui é um imóvel, né? São quantas casas com quantas pessoas? Aqui são 4 imóveis, né? E tem minha irmã que está lá em cima, que mora junto com a minha mãe. Meu irmão mora em cima, eu moro aqui na repartição de baixo. E nesse espaço aqui que, né, Deus preparou para nós, está reunidos. Sou eu e a Cláudia. Naquele espaço que você foi lá, sou eu e a Claudinha. A gente foi lá para poder ver a irmã deles, né? Que ela tá de cama, né? Tá com a luxação na perna. Então vamos contar? Na casa da senhora são 2 pessoas. Não. É eu, Cláudia, Vitória, Gessé. 4, não é? 5. Me ajuda aí, Maurício. Na casa dela são 5, mas na Simone? 4. 9. Na sua? A minha aqui são eu, minha esposa e o casal de filhos que eu tenho agora, que as gêmeas casaram, né? 13. Isso. 13 pessoas. Positivo. Então, o total são 13 pessoas. Todo mundo mora perto. Uma farra, Lair. Pergunta pro Maurício aí se tem confusão demais. Dá briga ou não? Muita gente assim pertinho lá e tá perguntando, dá briga? Não dá. Não, graças a Deus, né? É porque tem uma frase assim, ó, família unida é ótimo, família reunida, às vezes nem sempre. Mas graças a Deus. Não é o caso aqui não. Não é o caso não, com certeza, né não, Lair. Ele respondeu rápido, viu, Lai? Parece que aqui todo mundo mais tranquilo. Mais tranquilo, graças a Deus. Isso, mais tranquilo, graças a Deus. Bom demais. Graças a Deus, que ótimo, Lai. Não tem preço. Quantas pessoas estavam do lado de fora quando aconteceu o acidente? Quantas, Maurício, pessoas estavam aqui do lado de fora na hora do acidente? No momento tinha 5. Tinha 5, 2 conseguiu, né? Que é meu menino e o Gleice conseguiu, eu consegui empurrar ele. O meu menino conseguiu afastar e atingiu nós 3, né? Que ficamos. Eu fui o primeiro, né, a ser atingido. Depois ela mais o filho dela. E a Cláudia. E a Cláudia, né? Esse 5, né, que ia ser atingido aqui, né? 5.
Aproveita e pergunta para ele que esse 4 de junho, 4 de junho de 2025 vai ser uma data que ele não vai Só esquecer, né? agradecer mesmo. Muito obrigado. Você não vai esquecer essa data, 4 de junho, né? De forma alguma, filho, de forma alguma. Tem 2 datas de aniversário agora? Duas datas, positivo. Para comemorar. Com certeza, né? E pra gente usufruir o máximo, né? Dessa união, né? E sempre tá aí, né? Agradecendo por tudo. Muito bonito, é isso, Lair. Obrigado, viu, Ellen? Um abraço pro Maurício, para toda a família dele. Todo mundo ali mora perto, né? É bom demais quando tem a família próxima, assim, todo mundo convivendo em harmonia. Porque o que aconteceu ontem, gente, foi... Olha aí, pode deixar a imagem lá com todos ali, pode me tirar. Pode mostrar o seu Maurício, é chorão, seu Maurício, mas também, né, ele passou um filme na cabeça dele. É compreensível o que ele passou ontem, toda a família dele. Um beijo para vocês. Um abraço também para a família do motorista que teve esse ataque epilético e melhoras para ele o quanto antes. Obrigado a todos que participaram.